E aí, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui uma questão de geometria plana para vocês, uma questão muito bacana e uma questão difícil. Vocês vão ver que não tem um conhecimento extremamente aprofundado envolvido aqui, mas existem raciocínios muito sofisticados para você ir evoluindo nesse problema. Então, como vocês podem ver, é um problema bem direto, né? Mostra que esses 4 pontos aí destacados pertencem a uma mesma circunferência. Pensem aí no problema, tentem resolver da forma que vocês quiserem e depois vocês voltam para ver a resolução. No mais, vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo e inscrever no canal se ainda não é inscrito para não perder os vídeos futuros. Beleza, gente? Assumindo que vocês tentaram, vou começar aqui a resolver. Esse é um problema, gente, que ele já é difícil na sua pergunta, porque mostrar que pontos pertencem à mesma circunferência não é trivial, não é fácil fazer isso, né? Não é a mesma coisa que mostrar que 3 pontos são colineares, né? Que existe uma condição direta para isso. Mostrar que eles pertencem à mesma circunferência é difícil. E eu preciso pensar em como fazer isso, né? Assim, qual que é o caminho que a gente tem que tomar? E aí o primeiro que eu chamo a atenção aqui, podem ter outras soluções, mas eu acho que essa é a mais direta e ajuda inclusive a outros problemas, né? Porque esse comando, apesar dele ser difícil, ele aparece em alguns problemas, né? O que a gente pode pensar? Se são 4 pontos, eles formam um quadrilátero, né? Nesse caso aqui, obviamente, mas se você tiver garantia, né, que eles não são colineares 3 a 3, então necessariamente eles têm que formar um quadrilátero. E seria, no caso, esse quadrilátero aqui, né? A, B, C, D, né? Fechando ele aqui. E aí, gente, uma vez que você está vendo esse quadrilátero, talvez uma pergunta seja natural, que é o seguinte. Bom, se os 4 pontos pertencem à mesma circunferência, então esse quadrilátero está inscrito na circunferência. Vocês concordam? E para um quadrilátero estar inscrito na circunferência, para ele ser inscritível, existe uma condição a ser satisfeita. E aí o nosso problema começa a tomar mais corpo, né? Eu consigo entender, o que eu preciso fazer? Qual que é a condição para um quadrilátero ser inscritível, né? Basicamente é isso aqui, ó. Esse ângulo aqui, vamos chamar ele de alfa, por exemplo, e esse ângulo aqui, beta, tem que ser suplementares, ok? Então, eu preciso que isso aqui aconteça, ó, que alfa mais beta seja igual a 180 graus. Nós não sabemos isso ainda, né? Eu quero mostrar que isso é verdade. Vale, obviamente, para os outros, né? Porque como a soma dos ângulos internos é 360, se esses dois somam 180, obviamente os outros dois têm que somar, né? Não vou demonstrar essa condição aqui, vou só usar esse resultado, tudo bem? Mas isso já me ajuda, porque eu já consigo entender onde que eu tenho que ir no problema. Beleza. A segunda etapa, gente, é entender o seguinte, tá? O que eu tenho de informação aqui a mais para andar com o problema, né? Bom, vamos entender qual figura é essa, né? A questão original não tem o desenho, tá? É só um texto descrevendo tudo, e aí você chega nesse desenho e ele pede para você provar isso. Mas o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho um ponto externo, há 2 circunferências que são tangentes, e a partir desse ponto eu traço retas secantes a essas circunferências. E aí nós precisamos lembrar o seguinte, né, gente? Uma propriedade que a gente tem quando estuda circunferência e pontos, que chama potência de ponto, né? A potência de ponto é uma propriedade associada a um ponto e uma circunferência dada, e que ela sempre tem o mesmo valor, né? A gente sabe que a potência de um ponto P em relação a uma circunferência lambda, né? Geralmente que é o que a gente fala. Isso aqui é PO ao quadrado menos R ao quadrado, sendo O o centro da circunferência e R o raio, né? Isso dá um número, ok? E esse número ele pode ser obtido de várias formas. O que eu vou mostrar aqui, né? Não vou mostrar, eu vou só usar esse fato. Se quiser eu posso fazer um vídeo à parte mostrando tudo sobre potência de ponto, né? Alguns problemas mais particulares que a gente pode usar ela, enfim. Mas eu sei que isso aqui vale, e isso aqui no caso é igual a, por exemplo, o produto dos segmentos formados por uma reta secante. Então isso aqui é igual a, no caso da circunferência da esquerda, tá? Pensando ali. Isso é igual a PA vezes PB, ok? E isso também é igual a PT ao quadrado, sendo T ali o ponto de tangência, né? Então, o que normalmente a gente conhece é essa identidade aqui, né? A gente sabe que se você tem uma reta secante com ponto externo e um segmento tangente, então que PA vezes PB é PT ao quadrado, né? Isso também valeria se eu tivesse aqui, né, outra reta, e aí aqui ficaria, aliás, perdão, se eu tivesse aqui outra reta, e aqui fosse M e N, ficaria PA vezes PB igual a PM vezes PN, né, etc. Não vou demonstrar esses resultados aqui, tá, gente? Só vou usá-los. Como eu disse, posso fazer um outro vídeo para isso. Só que o que acontece, gente? Olha só, PT ao quadrado seria claro, né? Esse segmento aqui.
tudo que eu fiz para a circunferência da esquerda vale para a circunferência da direita. Então, eu posso falar também que PT ao quadrado, né? Eu posso fazer o quê? Né? Que PC vezes PD, calculando a mesma potência de ponto na outra circunferência, isso também tem que ser igual a PT ao quadrado, concordam? Porque também é um segmento tangente pensando nesse camarada aqui. Ou seja, o que acontece? Se isso é igual a isso tem que ser igual a isso, né? Então, isso tudo, eu não precisava ter falado de potência de ponto, mas foi só para formalizar isso aqui melhor, né? Isso tudo aqui me permite concluir que PA vezes PB tem que ser igual a PC vezes PD. Tudo bem? Mais ainda, gente, eu posso dividir a equação por termos ali de maneira conveniente, de modo a obter o seguinte: PA sobre, fazer uma barra aqui maior, né? Sobre PD igual a PC sobre PB. É a mesma identidade, né? Só que reescrita de outra forma. Isso aqui, gente, é uma relação de proporção, né? Olha só, uma coisa sobre outra igual uma coisa sobre outra. E agora isso tem que te chamar a atenção de alguma forma, ok? Se não chamou ainda, eu vou chamar isso aqui de uma coisa que é o seguinte, vamos denominar isso aqui de K, ok? E vou dar um destaque para isso, porque isso aqui é uma parte importante do problema. Isso aqui é válido, ok? Vamos só pegar esse cara e chegar um pouquinho pro lado, que agora eu já usei tudo que o problema me deu. A partir disso aqui eu não consigo fazer mais nada que não seja chegar nessa conclusão. E aí vamos pensar o seguinte, eu tenho um problema que eu preciso achar ângulos, né? Eventualmente, eu tenho que achar alguma coisa sobre esse alfa, sobre esse beta, preciso mostrar que eles são suplementares, enfim. E estou no problema de geometria e acabei de descobrir uma relação de proporção ali, né? Tem uma constante proporcionalidade. Isso tem que te remeter à semelhança de triângulos. Você tem que procurar dois triângulos ali que satisfaçam essa relação e logo sejam triângulos semelhantes. Então vamos entender quais triângulos são esses, né? Pensando nos lados de cima, PA, PC. Bom, PA está aqui, PC está aqui. Beleza. PD e PB. PD está aqui, PB está aqui. Então é bem óbvio, né? São o triângulo pequenininho e o triângulo... Opa, não foi aqui. E esse triângulo grandão aqui. Vocês concordam comigo? Eu preciso mostrar que eles são semelhantes. Só essa relação aqui não garante isso, tá? Para eu garantir, eu precisaria ter certeza também que isso vale para os terceiros lados, né? Então, para o AC e para o BD. O problema é, eu não sei fazer isso a princípio. Eu não tenho informações de AC e de BD. Mas eu tenho de um outro cara, que é o seguinte. Eu não sei nada a princípio de AC e BD, mas eu sei que os dois triângulos, além dessas duas coisas serem satisfeitas, que eles compartilham o mesmo ângulo, né? Esse ângulo aqui, ó, vamos chamar ele de θ, é o ângulo entre PA e PC, e é o mesmo ângulo entre PD e PB. Então pensa, né? Eu teria, se eu pegar esse triângulo interno ali, o menorzinho, né, o PAC, e como se fosse girar, eu vou ter uma coisa desse tipo assim. Olha só. Eu teria um triângulo grandão aqui. E aí eu giraria, né? Aqui viraria o ponto C. Aqui viraria o ponto A. Aqui é o ponto P. Aqui é B e aqui é D. De modo que isso aqui é paralelo, né? No caso, não é igual, não, é paralelo. E aí esse ângulo aqui é o ângulo compartilhado. E aí esse segmento sobre esse segmento é igual a esse segmento sobre esse segmento. Os triângulos são semelhantes, ok? Eu preciso ainda cravar isso. Já deu para entender que isso é o caso, mas a gente precisa demonstrar isso de uma forma um pouco mais evidente, ok? E como que eu acho que é um jeito legal de fazer isso? Você tem um ângulo entre... Quer dizer, você tem dois lados que são proporcionais a outros dois lados e o ângulo entre eles é conhecido. Lado, lado, ângulo entre eles. Isso remete à área, né? Cálculo de área do triângulo. Então, vamos calcular a área desses dois triângulos. Olha só. A área, o S do triângulo PAC do triângulo pequeno é lado, lado, seno do ângulo entre eles sobre 2. Então é PA vezes PC, seno do ângulo, que é seno θ, sobre 2. Beleza.
A outra área, e fazendo na ordem certa, tá? Do triângulo PDB, ela é igual a PD vezes PB, seno do ângulo entre eles, que é o mesmo ângulo, seno θ, sobre 2, ok? Vamos dividir essas duas equações. Olha o que vai acontecer. Área 1 sobre a área 2, então a área do triângulo PAC dividido pela área do triângulo PDB vai ser igual a o seno θ sobre 2 vai cortar. Isso que é a parte útil, né? Como eu sei que é o mesmo ângulo, eu sei que ele vai sumir ali. Se fossem ângulos distintos, não conseguiria fazer nada a princípio, né? Isso vai cortar. E eu vou ficar aqui escrevendo de forma bem conveniente, né? PA sobre PD vezes PC sobre PB. Concordam? É uma coisa que sobrou. Mas PA sobre PD é igual a K, como a gente viu ali. PC sobre PB também é igual a K. Então isso aqui é igual a K ao quadrado. Então olha que interessante, gente. Quando eu tenho dois triângulos semelhantes, cuja razão de semelhança é K, a razão entre as áreas desse triângulo é o quadrado da razão de semelhança, da K ao quadrado. Eu tenho já que dois lados são proporcionais a K. E a área dos dois triângulos são proporcionais a K ao quadrado. Ou seja, esses triângulos têm que ser semelhantes, concordam? Porque se eles são semelhantes, a razão das áreas tem que estar K ao quadrado. Eu já sei que a razão de dois lados é K, e que a razão das áreas é K ao quadrado. Necessariamente, a razão entre os dois lados que estão faltando, né, tem que ser K também. Então, juntando essas duas informações aqui, eu vou chegar isso um pouquinho para o lado. Beleza? Tá cabendo? Juntando essas duas informações, eu concluo necessariamente que o triângulo PAC é semelhante ao triângulo PDB, ok? Logo, quem são os ângulos iguais ali, né? Ó, o ângulo oposto ao PA é o ângulo C. Então, necessariamente, o ângulo C tem que ser o mesmo, ou seja, o ângulo que enxerga PA é o mesmo ângulo que enxerga PD, né? Então, o ângulo C tem que ser igual ao ângulo B e o ângulo A tem que ser igual ao ângulo D. Beleza? Então, vamos preencher isso aqui, né? Olha só. Se esse ângulo aqui, o ângulo D aqui, né? Ele é beta. Então, ele tem que ser igual ao ângulo A, que é beta aqui. Tudo bem? Mas olha só que interessante, gente. Apareceu aqui alfa mais beta. E alfa mais beta é quanto? 180 graus, ok? Então, a nossa relação está provada. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, né? Olha só. O ângulo que enxerga o C, né? Aliás, o ângulo que enxerga PA, se eu chamar ele aqui de gama, que quer que seja, né? Tem que ser esse mesmo ângulo aqui, gama. Então, isso aqui é 180 menos gama, que obviamente é o suplementar desse cara aqui, que é o gama. Logo, isso aqui eu provo também, né? Só para ficar bem completo, eu provo que o ângulo alfa mais o ângulo beta tem que ser iguais a 180 graus, que é o que a gente queria. Beleza? Então, gente, olha só como esse é um problema que tem pouquíssimos cálculos envolvidos, mas ele é um problema muito de raciocínio, né? Você tem que acreditar nos caminhos que estão sendo levados e tentar mostrar que eles são verdadeiros, né? Porque matemática é isso, né? Você sabe muitas vezes que uma coisa, pô, tudo me leva a crer que isso aqui é verdade, mas não adianta você só acreditar, você tem que provar aquilo. Então aqui a gente está mostrando que, de fato, aquilo é uma semelhança de triângulos que é provada não só pela relação dos dois lados, mas pelo terceiro fato de que o ângulo entre eles é igual. É como se fosse aquele caso de congruência lá do ângulo lado, né? Que você tem dois triângulos e dois lados são iguais e o ângulo entre eles também. Aqui eu tenho dois lados proporcionais e o ângulo é o mesmo. Então, necessariamente, os triângulos têm que ser semelhantes. Tudo bem, gente? Então, esse é um problema, como eu disse, que eu acho muito legal, muito importante de raciocínio, né? Usa parte da ideia de potência de ponto, mas principalmente usa criatividade, né? De você ter que ir achando os triângulos, mostrar que os resultados são verdadeiros. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, então. Eu vejo vocês no próximo vídeo.